Olá pessoal, tudo bem com vocês? Passando mais uma vez por aqui para a gente poder gravar o nosso devocional Luz do Dia. Devocional este que todos os dias a gente traz uma mensagem da Palavra de Deus para a sua vida, para que você possa aprender mais e mais sobre a Palavra de Deus. Vamos para o nosso devocional de hoje? Olha só. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunhos, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa. Livro de Atos, capítulo 6, do versículo 3. A igreja criada em Jerusalém crescia diariamente, como narra Lucas no livro de Atos. Os apóstolos viram-se diante de problemas causados pelo crescimento, então instituíram o ofício do diaconato. Homens de bom testemunho e cheios de espírito e de sabedoria seriam escolhidos para exercer a nova função. Mas esses não são requisitos que apenas os diáconos devem ter. Devemos entender que tais características devem ser esperadas de cada um de nós, pois é o mínimo que alguém pode esperar daquele que um dia aceitaram a Cristo Jesus. Não é necessário, e nem a Bíblia diz isso, que sejamos super-homens, mas que o Espírito de Deus esteja presente e atue em nós. Então aqui no nosso devocional, a palavra de Deus está dizendo que com o crescimento da igreja, então os apóstolos, eles disseram, nós temos que escolher pessoas para nos ajudar na obra de Deus. Pessoas que têm o Espírito de Deus, pessoas que têm o entendimento da palavra do Senhor, para que eles possam também nos ajudar. A igreja criada em Jerusalém crescia diariamente. Então, era uma obra que estava se expandindo. A palavra de Deus estava chegando a muitos lugares, muitas pessoas estavam ouvindo a palavra de Deus, pessoas estavam aceitando a Jesus, estavam aceitando o Evangelho. Então, a palavra de Deus estava em andamento. A palavra do Senhor estava chegando em muitos lugares. E o que nós vemos que nesse tempo aqui, as pessoas pregavam a palavra de boca em boca. O apóstolo Paulo ia de navio, aqueles navios à vela, aqueles navios que não tinha bússola, e eles ali em alto mar, muitas das vezes, enfrentavam a fúria do mar para poder levar o evangelho de Cristo. Então aqui diz assim a palavra: os apóstolos viram-se diante de problemas causados pelo crescimento e então instituíram o ofício do diaconato. Porque eles tinham que sair para pregar a palavra de Deus, para anunciar o evangelho. Então dentro da igreja, eles então disseram, nós temos que separar homens que têm o Espírito de Deus para nos ajudar, para nos auxiliar dentro da igreja. O que é o trabalho do diaconato? É o trabalho que ele faz junto com o pastor, ele faz junto ali da igreja, é o trabalho dele, é o trabalho como de um obreiro, de atender na porta, de ajudar, de fazer a obra de um obreiro dentro da casa do Senhor. Então, como a igreja estava crescendo naquele tempo, então eles começaram a ter problemas. Como que nós vamos atender aqui dentro da igreja? Como que nós vamos cuidar da nave da igreja? Como que nós vamos? Então nós temos que ter pessoas que nos ajudam. Os apóstolos viram-se diante de problemas causados pelo crescimento e então instituíram o ofício do diaconato. Homens de bom testemunho e cheios do espírito e de sabedoria seriam escolhidos para exercer a nova função. Por quê? Porque aqueles homens de bom testemunho, eles seriam ali homens que iam representar também o Evangelho de Cristo para as pessoas
que estavam chegando no Evangelho. Homens de bom testemunho, homens que não davam a vinho, homens que não davam a conversas alheias, homens que viviam com uma família, homens que tinham somente uma esposa, homens que estavam aptos para o trabalho. Então, eles escolheram esses tipos de homens para o trabalho do Senhor, para que a obra de Deus pudesse crescer como estava crescendo naquele tempo. E olha só, homens de bom testemunho, cheios de espírito e de sabedoria, seriam escolhidos para exercer a nova função. Mas esses não são requisitos que apenas os diáconos devem ter. Devemos entender que tais características devem ser esperadas de cada um de nós. Cada um de nós sabemos o nosso compromisso com Deus. Nós sabemos o nosso compromisso. Então cada um de nós tem que exercer a função que Deus ele chamou. Deus ele chama cada um para um ofício. Deus ele chama pessoas para ser missionários, para sair de suas cidades para ir para outros países, anunciar a palavra de Deus. Missionários que vivem as culturas daqueles países, daqueles povos, porque são pessoas que são de outros países, mas quando o Senhor Jesus Cristo leva aquelas pessoas, aqueles missionários para tais lugares do mundo, então eles têm que aprender a cultura dali. O jeito que aquele povo vive ali não é uma cultura idolatra, é uma cultura que o povo vive, costumes, comidas, alimentos, roupas, o jeito que a casa que a pessoa mora, e eles então têm que se enquadrar ali para poder levar o Evangelho. Então Jesus, ele chama a todos para uma função. E quando a pessoa, ele é escolhido por Deus para fazer o trabalho de Deus, então ele tem que ser uma pessoa que tem o Espírito de Deus na vida dele. Porque se ele não tiver o Espírito de Deus na vida dele, nada acontece. O Espírito de Deus é a unção que a pessoa tem para falar de Jesus, para cantar, para anunciar as boas novas de Cristo, para levar o Evangelho da salvação, para levar o Evangelho que salva, que cura, o Evangelho que salva pessoas da condenação. E o que é que salva a pessoa? É a palavra de Deus. É quando você ouve o Evangelho, que você se arrepende dos seus pecados, que você entrega a sua vida para Cristo, que você aceita Jesus como teu único, suficiente Salvador da sua alma. Você está aceitando a Jesus. Você está agora morrendo para o mundo e ressuscitando para Cristo. Então aqui no nosso devocional de hoje diz assim: devemos entender que tais características devem ser esperadas de cada um de nós, pois é o mínimo que alguém pode esperar daqueles que um dia aceitaram a Cristo. Então todos têm a sua função. Quando ele acha apto para um trabalho, então ele pega aquela função que Deus colocou nele ali e ele vai executar aquele trabalho que Deus ordenou que ele fizesse na obra do Senhor. E assim, dia após dia, a igreja crescia, o Evangelho hoje chegou em muitos lugares, muitas pessoas estão ouvindo a palavra de Deus através dos meios, e as pessoas estão vendo que a palavra de Deus está se cumprindo, que Jesus está voltando e que é preciso o homem cada vez mais aceitar Jesus para que ele possa um dia morar no céu de glória. Amém? No nosso devocional de hoje nós aprendemos que cada um tem a função diante do Senhor e que nós devemos executar como Deus ele quer. Amém? Deus abençoe todos vocês e o devocional volta amanhã com mais uma edição da Palavra de Deus. A todos vocês, a paz do Senhor Jesus. Até lá, gente.